Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é representatividade na moda. E por que eu trouxe isso? Ontem, ao me deslocar para outra cidade próxima de onde eu moro, a gente se depara com um outdoor bem grande de uma campanha de uma marca de underwear masculina, ou seja, uma marca de cuecas. E é muito interessante o padrão que essa marca sempre segue para esse outdoor. São modelos altos, magros e slim. E por que eu digo um pouquinho de representatividade na moda? Quando a gente fala em questão de publicidade, em questão de propaganda, enfim. Porque a gente tem visto muito no mundo, né, diversas marcas começarem a trazer mais representantes para os diversos grupos que existem, certo? Mas algumas ainda não chegaram nesse nível, não chegaram a esse patamar. E quando a gente fala em representatividade, a gente tem que entender que, voltando para essa marca que eu falei do outdoor, ela acaba esquecendo que no meio existe consumidores que são gordinhos, consumidores negros, consumidores musculosos que fazem academia, enfim, que também podem consumir desta marca. E ao invés dela tentar trazer representações diversas dos públicos que podem consumir, ela continua na mesmice da moda antiquada. Por que antiquada? Porque a moda antiquada ela tinha um padrão único de beleza. E digo tinha porque quem acha ainda que ela mantém esse único padrão está esquecendo de conversar com grande parte do seu público consumidor. E essa conversa esquecida pode trazer alguns malefícios no futuro, como por exemplo, baixa nas vendas. Sim. Então, quando a gente pensa que sempre foi assim, sempre vai ser, precisa continuar sendo dessa forma, não é bem assim que a coisa acontece. E eu digo que não é bem assim que a coisa acontece justamente porque o comportamento do consumidor ele está mudando. E se a gente não começar a mudar e a se encaixar no comportamento do consumidor e atrás do que quem é nosso consumidor, quem é nosso público-alvo e para quem a gente quer oferecer o nosso produto, muita coisa acaba ficando para trás. E agora eu faço um parênteses depois disso. Pode ser que essa marca em específico de underwear masculino tenha como público consumidor exatamente isso. Os modelos altos, pessoas, homens altos, magros, definidos, típico modelo padrão de moda. E tudo bem, não tem problema. A única coisa que não pode acontecer é essa mesma marca tentar oferecer os seus produtos para um outro público, sendo que ela não conversa com esse outro público. E é um pouco triste a gente ainda ter que falar sobre representatividade da moda. Porque muitas marcas, mas muitas lojas, eu vou dizer assim, porque a gente tem as marcas e temos lojas que compram das marcas para revender. E muitas lojas continuam fazendo seus encartes e suas campanhas em cima de modelos super magros. Ou seja, mulheres magras, homens magros, crianças perfeitas, enfim, como se o mundo inteiro fosse dessa mesma forma, sem conversar com essas pessoas. Mas quando uma pessoa diferente daquilo que ela está mostrando em seu encarte, seu catálogo entra na loja, ela quer vender. Como você quer vender? Para alguém que está fora do perfil de público com o qual você está se comunicando. Então a gente precisa pensar muito nisso. Como eu disse, o comportamento do consumidor está mudando. E essa mudança, ela vem justamente no momento em que as pessoas estão olhando para isso. As pessoas, não todas, e aqui um parênteses bem grande, porque não é 100%, mas eu corro o risco de dizer que em torno de 90% das pessoas estão olhando sim para a questão de representatividade, estão olhando para a questão de sustentabilidade, e aí a gente já entra lá também no ESG, não que a representatividade já não entre nessa sigla ESG, que é a parte social, né, para quem que eu estou falando, com quem que eu estou conversando. E
E as pessoas estão olhando isso, estão olhando para essas práticas dentro das empresas. E dentro do segmento da moda não vai ser diferente. E me parece muitas vezes que as marcas elas têm uma certa dificuldade em entender que aplicar ESG hoje é pensar na saúde financeira da empresa no amanhã. Porque quando a gente pensa no ESG, e aí a gente tem grandes marcas de diversos segmentos, inclusive da moda, mas a gente tem o segmento automobilístico, principalmente, que eu tenho acompanhado muito também, que já aplica ESG dentro da companhia como cultura de empresa. E o ESG eles têm sim que se transformar numa cultura, ele tem sim que ser comunicado, ele tem sim que ser colocado em prática, porque isso é que vai fazer diferença na saúde financeira da empresa no futuro. Então, quando a gente fala em representatividade dentro do segmento da moda, como eu venho falado, a gente precisa entender que a sociedade ela é formada por diversos grupos. E esses grupos eles são formados hoje por diferentes tipos de pessoa. Olha que engraçado, né? A gente tinha lá nas décadas passadas grupos que eram os mesmos formatos de pessoas, vamos dizer assim, que faziam parte daqueles microgrupos. A gente falava em tribos, né? E essas tribos elas deixam de existir para passar a existir o que eu propriamente chamo de microgrupos, e esses microgrupos são formados pelos mais diversos tipos de pessoas. Então, dentro do microgrupo eu tenho uma pessoa gordinha, uma magra, um negro, um alto, um baixo. Aí tem dentro desses microgrupos também gostos diferentes, um que gosta de funk, o outro que gosta de rock, o outro que gosta de MPB. E ainda dentro desses microgrupos, a gente tem pessoas que se vestem de forma diferente. As que gostam mais de preto, as que gostam do colorido, as que gostam de cor única. Então a gente tem que entender que esses microgrupos, eles estão muito disseminados na sociedade hoje. E eles fazem sim um movimento muito grande pela representatividade. Então esses microgrupos, eles surgem para avisar a sociedade o tempo todo que ok, a sociedade é formada por diferentes tipos de pessoas, por diferentes comportamentos, por diferentes estaturas, por diferentes pensamentos. E não é porque são diferentes que não podem se agregar e formar um grupo. E quando a gente exclui tudo isso de uma campanha, por exemplo, de um outdoor, a gente está excluindo uma parte muito significativa de um público consumidor que poderia sim estar consumindo da nossa marca, mas deixa de consumir porque não se sente representado por ela, que é meu caso, que provavelmente eu não compraria dessa marca por falta de representatividade de quem eu sou hoje. Anteriormente eu já comprei, já consumi e eu tinha um outro pensamento. Hoje eu já não voltaria a comprar e eu convido a que todos façam essa autoanálise e consumam realmente de fato de marcas que vocês se sintam representados por ela, porque eu acho que deixa o nosso mundo muito mais feliz a gente consumir uma marca que a gente olha para ela e diz, olha só, tá aqui, ela me representa, esse aqui é um protótipo de mim mesmo, vamos dizer assim. E eu consigo me enxergar naquela campanha, eu consigo me enxergar naquela roupa, eu consigo me enxergar naquele calçado ou naquele produto que eu quero tanto para minha casa. Então, quando a gente fala em representatividade, é muito mais do que uma moda para passageiro. É uma cultura, e essa cultura ela veio sim para ficar, ela está inserida sim dentro do ESG, e o ESG tem que se transformar urgente a cultura organizacional de todas as empresas, caso elas queiram sim ter uma saúde financeira lá no futuro e buscar por melhores resultados comercialmente falando. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que precisam dessa informação. E em breve eu volto com conteúdo, mais um conteúdo que eu acho relevante e interessante para compartilhar com vocês. Até a próxima. Tchau!